Hoje eu vim trazer para vocês 4 opções de investimento que são livres de risco. Vocês podem investir sem medo de perder dinheiro. E essas opções são muito boas, principalmente para quem está começando. Não que elas não possam ser utilizadas também por pessoas que já investem há mais tempo, né? Eu mesmo, quando comecei a investir, eu migrei, tirei todo o dinheiro que eu tinha na poupança e coloquei para uma dessas aplicações que eu vou estar falando aqui hoje, certo? E para que você faça o mesmo, para que você tire também todo o seu dinheiro da poupança e possa colocar nessas aplicações, porque elas são muito mais seguras e rendem muito mais também. Então, se você acha que esse vídeo pode te ajudar de alguma forma, pode te ajudar a melhorar seus investimentos, considere deixar seu like aqui embaixo e se inscreva aqui também nesse canal, pois isso vai me ajudar muito a alcançar mais pessoas e poder levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas também e poder ajudar essas pessoas que não sabem como investir, querem aprender mais, querem ter um melhor controle sobre o dinheiro delas, a investir melhor, a controlar melhor suas finanças. Beleza? Eu conto com a ajuda de vocês aí, que é muito importante. Agora, sem mais delongas, pessoal, quando eu disse que esses investimentos são livres de risco, eu não quis dizer que eles são 100% seguros também. Não existe isso, um investimento que seja 100% seguro. Por mais que ele seja extremamente seguro, algum risco ele pode correr, certo? Por exemplo, a poupança, que é o investimento mais comum, considerado mais conservador aqui do país, né? Que é utilizado por grande parte das pessoas. Ele também corre o risco de, por exemplo, o banco que você deixou o seu dinheiro lá na poupança quebrar e você não receber mais o seu dinheiro de volta. Vamos supor que você tenha uma grande quantia, né? Você não receber mais o seu dinheiro de volta, por mais que ele tenha a garantia do FGC, você vai receber até 250 mil. Mas se você tiver mais do que isso investido na poupança, você não vai recuperar o restante do seu dinheiro. E também teve aquele caso que aconteceu alguns anos atrás, né, do confisco da poupança, onde muitas pessoas tiveram seu dinheiro bloqueado e acabaram perdendo todo o dinheiro que estava lá na poupança. Então, nenhuma aplicação é considerada 100% segura. Mas existem sim aplicações que são consideradas muito seguras, certo? Como é o caso da poupança mesmo, ainda mais nos dias de hoje. E essas outras que eu vou estar falando aqui, mas todas elas têm um certo grau de risco, que é muito baixo, mas é muito importante que vocês saibam que existe esse risco. O primeiro investimento livre de risco que eu trouxe aqui para vocês, que é o que eu considero mais simples deles, é uma conta corrente remunerada. Se você tem, por exemplo, uma conta no Nubank, ou no PicPay, ou em qualquer outro banco que tenha essa funcionalidade, né? Você pode simplesmente deixar o seu dinheiro lá na conta corrente, e ele vai render automaticamente. Esse investimento ele é considerado muito seguro também, muito conservador, pois ele conta com a garantia do FGC, né? O Fundo Garantidor de Crédito. E ele é um investimento muito simples, muito fácil de ser aplicado, pois, conforme eu falei, é só você deixar o dinheiro lá na conta que ele já vai estar rendendo. E é muito importante que você se atente para que essa conta renda pelo menos 100% do CDI. E não fique travado, por exemplo, em 0,5%, igual é o caso da poupança hoje em dia. Então, se atente a isso. E o Nubank e o PicPay, que são esses dois exemplos que eu trouxe aqui, são ótimos investimentos que você pode estar começando. Quando eu comecei, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha na poupança e coloquei, na época eram uns R$1.500 mais ou menos, trouxe tudo para o Nubank e deixei lá rendendo, pois eu já sabia que ele renderia mais do que a poupança, até eu começar a aprender sobre outros investimentos também. O segundo tipo de investimento, e muito seguro, que eu trouxe para vocês também, são os CDBs. Os CDBs são uma sigla para Certificado de Depósito Bancário. Nada mais são do que títulos emitidos pelos bancos, né? E que quando você compra esses títulos, você está financiando as atividades daquele banco. Então você está meio que emprestando, entre aspas, dinheiro para o banco, para ele poder usar e financiar as atividades dele e te pagar uma remuneração em juros. Esses títulos também são muito seguros, pois contam com a garantia do FGC. E você só tem que se atentar a uma coisa, ao prazo de resgate daquele título. Pois se você, por exemplo, comprar um título que tem um vencimento lá em 2025, 2026, por exemplo, você só vai conseguir resgatar o seu dinheiro naquela data. Então, você tem que se atentar muito a isso, certo? E se caso você precise de um dinheiro antes, né, você vê que vai precisar daquele dinheiro antes do vencimento, você coloca um CDB de liquidez diária, por exemplo, que você pode retirar a qualquer momento.
terceiro tipo de investimento livre de risco que eu trouxe para vocês é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um tipo de título do Tesouro Direto, né? O Tesouro Direto é uma plataforma do governo, onde ele emite lá os títulos de dívida dele e que os investidores podem comprar esses títulos e meio que emprestar dinheiro para o governo, assim como é os CDBs, né? Funcionam os CDBs. CDBs você empresta dinheiro para os bancos e no Tesouro Direto você empresta dinheiro para o governo. E, como é o caso do Tesouro Selic, ele é um investimento muito seguro também, pois você tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer momento, né? Desde que seja em dias úteis, por exemplo, você não consegue tirar no final de semana. Mas são investimentos muito seguros também que rendem muito mais do que a poupança. E o Tesouro Selic ele é considerado o investimento mais seguro e mais conservador do país, pois como você empresta dinheiro para o governo, né, você não corre o risco de tomar calote, por exemplo, do governo quebrar e de não pagar o seu dinheiro que você investiu. Pois também o governo ele é o detentor da máquina de imprimir dinheiro, né? Então ele pode simplesmente ir lá e imprimir mais dinheiro, na pior das hipóteses, e pagar o que ele deve para os investidores lá do Tesouro Direto. E por que eu trouxe o Tesouro Selic aqui para a nossa terceira opção e não o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA? Porque o Tesouro Selic ele possui essa característica de liquidez diária e ele é o único tipo de título que você pode resgatar o seu dinheiro antes do vencimento sem correr o risco de perder dinheiro. Ele não sofre com a chamada marcação a mercado, que eu vou estar explicando mais para frente para vocês aqui. E o quarto e último investimento livre de risco que eu trouxe aqui é o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA também, conforme eu expliquei, é um tipo de título lá do Tesouro Direto, porém ele tem a característica de rentabilidade um pouquinho diferente do Tesouro Selic. Enquanto o Tesouro Selic ele rende a taxa Selic, exatamente o que é a taxa Selic mais uma taxazinha de juros lá pré-fixada, o Tesouro IPCA ele vai render o equivalente ao IPCA, que é a nossa inflação, e mais uma taxa de juros pré-fixada lá, 4, 5, depende da data que você for comprar. Então o Tesouro IPCA ele vai estar sempre rendendo acima da inflação. E ele é um ótimo investimento, principalmente para características de médio a longo prazo. Enquanto o Tesouro Selic ele é para um viés mais de curto prazo, o Tesouro IPCA ele é mais para médio e longo prazo, justamente por conta dessa rentabilidade dele. Embora o Tesouro IPCA seja um título extremamente seguro, ele também tem uns riscos que você corre caso você tire o seu dinheiro antes do prazo de vencimento. Você pode tanto ganhar muito dinheiro fazendo isso, quanto perder dinheiro também, se você tirar antes do prazo. Se você esperar até a data de vencimento daquele título, você não vai perder dinheiro. Você vai receber exatamente aquilo que você contratou. Porém, se tirar antes, você sofre com a marcação a mercado. Então, pense, por exemplo, você contratou lá um título, você comprou um título do Tesouro IPCA, enquanto a inflação estava lá, por exemplo, na casa de 10%, e o seu título estava pagando lá uma taxa pré-fixada, né, a inflação mais a taxa pré-fixada, de 5%. E aí passou alguns dias, a taxa Selic, a taxa básica da economia, subiu e você tem agora no mercado novos títulos que estão rendendo também a inflação e rendem uma taxa pré-fixada maior. Então aquele seu título no mercado ele vai estar rendendo menos. Então se você retirar e vender ele antes do vencimento, você vai perder dinheiro. E como é o caso também se a inflação abaixar e a taxa Selic abaixar. E aí o seu título vai estar rendendo bem mais do que a média do mercado. E aí isso vai fazer com que seu título valorize bem mais e você ganhe dinheiro com isso, certo? Mas isso são estratégias para investidores mais experientes fazerem, certo? Então, se você é um investidor iniciante, você quer investir no Tesouro IPCA, fica com aquele seu investimento até o vencimento, certo? Que você não vai correr nenhum risco, não vai perder dinheiro. Então agora, se você quer continuar aprendendo mais sobre os investimentos, aprendendo mais como controlar suas finanças, a ter uma vida financeira muito mais tranquila, para investir para o seu futuro e trazer muito mais tranquilidade, muito mais prosperidade para você, para sua família no futuro, considere deixar seu like nesse vídeo aqui se você gostou. Se inscreva também nesse canal, pois isso me ajuda demais a levar esse conteúdo para mais pessoas, né? Para que mais pessoas consigam chegar nesse conteúdo e poder aprender um pouco mais sobre esse conteúdo que é tão importante para todo mundo. Todo mundo teria que aprender sobre dinheiro, a controlar melhor suas finanças.
Então essa ajuda sua, esse simples gesto, já me ajuda demais. Então esse foi o vídeo de hoje. Valeu, falou, até a próxima!